Saúde Digital, tendo a honra de trazer um tema muito importante hoje em dia, que é comunicação, e recebendo uma autoridade no tema. Eu estou com Lúcia Helena de Oliveira, uma jornalista que tem mais de 40 anos de experiência na saúde. Eu até anotei uma colinha aqui para não esquecer, gente. Ó, ela foi uma das fundadoras da revista Super Interessante. Se você é mais ou menos da minha idade, você conhece essa revista. A minha mãe me dava para eu ler, para ativar a minha curiosidade, Lucelena. Ela criou e comandou o site do bebê. Por 17 anos, ela foi diretora da revista Veja Saúde. E atualmente ela é colunista da UOL. No blog da Lúcia Helena, ela está fazendo esse trabalho desde 2017. Então, a gente tem uma personalidade do jornalismo e da comunicação na saúde. Eu a conheci numa palestra que eu estava dando, ela era a host e eu fiquei fã dela e graças a Deus a gente está aqui hoje batendo esse papo. Seja bem-vindo, minha amiga. Que delícia, né? Demorou, mas saiu. É isso aí, muito bom. Mas quero te pedir para o seu background. Eu já adiantei um pouquinho aqui, mas fala um pouco do seu background. Olha, eu tenho mais histórias e causos, você que é mineiro, do que propriamente essa afeição por falar de background. Mas eu comecei com saúde quase por acaso. Eu comecei escrevendo sobre a pandemia de AIDS. Lorena, você está falando que você lia super quando você era pequena. Você imagina que a minha primeira matéria de saúde, assim, que me marcou a ponto de eu falar, é isso que eu quero fazer, foi uma matéria sobre AIDS quando o vírus não tinha nem sequer sido isolado. Nossa, em você lembra o ano? 1982, para a revista Cláudia. Eu era iniciante e eu cheguei para o editor e falei assim, olha, tem uma história rolando, desculpa o termo, gente, pejorativo, mas era como era chamada na época. Eu falei assim, olha, tem uma história rolando lá em São Francisco de uma peste gay. Eu, né, repórter, começando carreira, querendo mostrar serviço, que eu estava informada do que acontecia no mundo. O editor falou, isso dá muito para uma revista feminina. E na verdade, ele deixou eu fazer uma notinha muito pequenina e eu entrevistei a Valéria Petri, que é uma professora de dermatologia da Unifesp, e o Drauzio Varela, que é um oncologista de formação e estava, na época, estudando sarcomas nessa população. E o Drauzio, né, outro dia ele até fez uma entrevista comigo, generosamente, e com outras jornalistas de saúde, ele falou, olha, menina, não escreve essa história de que é uma doença dos homossexuais, porque eles podem ser a ponta do iceberg. Lá em 82 ele já falava isso. Ele falava isso. E aí a revista Cláudia deu uma matéria que é assim, os homossexuais podem ser, na verdade a gente até colocou gays, podem ser a ponta do iceberg. E eu fiquei muito encantada do pito que eu levei. Foi um pito muito emblemático, porque ele mostrou a responsabilidade. Eu acho que isso serve até da conversa que a gente vai ter agora, para a conversa que a gente vai ter agora, de comunicar a saúde, né? Que você pode ensinar a prevenção, você também pode espalhar preconceitos terríveis, você tem uma função social até, uma função de educação, uma função de transformação, além do cuidado, do autocuidado, de fazer a pessoa não só prevenir, mas procurar o especialista certo, procurar o cuidado certo, não se trancar no medo. Então, todo aquele discurso fez minha cabeça e eu que queria ir para o jornalismo cultural. Naquela época, todo mundo queria fazer cultura, esporte, os meninos, olha aí, eram só os meninos naquela época. Ou então, política, economia. E eu falei, eu quero fazer saúde, eu quero fazer ciência. Bom, para fazer de uma longa história curta, em 96, muitos anos depois, na Conferência Internacional da AIDS em Vancouver, a revista Cláudia recebeu um prêmio, não eu, mas a revista, é claro, porque ela teria sido, acho que foi, eles apuraram, a primeira revista feminina da América Latina a abordar a AIDS, que até então achavam que não era uma doença que tinha a ver com o público feminino. Então, a revista recebeu esse prêmio por ter sido a primeira publicação, mas foi sorte de principiante. Você deu um furo lá no seu começo. Mas foi sorte de principiante, acho que eu tinha que fazer aquela entrevista para me colocar no caminho que seria a minha vida. E aí eu briguei muito no começo, mas isso é uma outra história, para fazer saúde, porque era um espaço que
que não existia. Não existiam editorias de saúde nas publicações. A gente tinha o Dr. Júlio escrevendo na Folha, que era um médico escrevendo. Aliás, quando a gente pensa em jornalismo em saúde, nos primórdios a gente tem o José Reis, que era um médico, foi o grande comunicador de saúde, é o precursor dessa área de divulgação científica no nosso país. E depois a gente tem o Dr. Júlio, que está aí até hoje, que escreve na Folha de São Paulo, e é um médico que sempre ali, de uma maneira muito abnegada, traduzia esse conhecimento, mas não tinha esse jornalismo, não. E hoje temos o Drauzio Varela, né? Sim. Que hoje representa uma figura emblemática de comunicação dentro da medicina. Depois a gente entra nesse capítulo. Mas, aproveitando a sua experiência, Lúcia, eu queria que, durante uma aula minha na pós-graduação, no mestrado, um professor me falou uma coisa que me deixou muito... Isso era 2017. Ele falou assim, a comunicação ela costuma antecipar movimentos culturais. Assim, talvez a comunicação ela aparece primeiro em acontecimentos, em fatos culturais. E ele trouxe lá em 2017... naquela época o TikTok não era tão famoso, de um show acontecendo lá no Oriente, eu acho que era a China, lotado, e pessoas muito jovens com um tipo de linguajar que era um pouco diferente para 2017. E aí a gente viu esse movimento hoje, né? Hoje a gente tem uma comunicação muito fluida, muito líquida, muito rápida. A gente está em 2023 e o TikTok simboliza muito um pouco dessa comunicação rápida, sem profundidade, que é o clickbait, né? Você chamar a atenção rapidamente. Eu queria que você fizesse se você concorda com isso, que a comunicação ela pode antecipar fatos e mudanças, tendências culturais, e como que você vê a comunicação hoje em dia? Opa, é uma pergunta que dá conversa, prosa para hora e meia, né? Olha, eu acho que a comunicação não é que ela antecipa na medida em que uma boa comunicação, ela vai usar a linguagem que está aí nas ruas, nos movimentos, dentro das casas. Ela precisa ornar a gente para falar, não tem a história... Para falar a mesma linguagem para a gente se entender. Então, quando ela busca a forma como as pessoas estão se comunicando, e não só na linguagem oral, mas como é que elas se comunicam com a roupa, como é que elas se comunicam com o gesto, como é que elas se comunicam... Com a mídia. Com a atitude, com o meio. Mas antes até do meio, né? Como comportamento, né? Porque o meio é escolhido um pouco como reflexo desse comportamento. Quando você tem um TikTok, eu estou falando TikTok porque você citou, com essa rapidez toda, ele, na verdade, é o meio escolhido que reflete um comportamento, que é esse comportamento mais rápido, quase fã, assim, também. Eu quero me informar, mas eu não quero aborrecimento, eu quero me divertir, eu quero passar pela vida passeio, né? Isso reflete um comportamento. Então, como para a gente comunicar, a gente tem que estar muito antenado no que está acontecendo no mundo, na forma como as pessoas, não só nos assuntos que elas querem. Isso, aliás, é uma pauta de outra prosa. Não só nos assuntos sobre os quais elas querem falar, mas na forma, porque senão ela não vai te ouvir ou ela não vai te entender. Então, isso nesse sentido antecipa. Nesse sentido antecipa porque traz à tona, torna evidente para pessoas que, de repente, por exemplo, o médico que está ali enclausurado, por assim dizer, no seu hospital, na academia, no seu consultório, traz para ele um movimento que ele não estava percebendo. Seja um show na China, seja um vídeo no TikTok, que ele olha e fala assim, eu tenho que fazer isso? Né? Que trem estranho é esse? Porque aonde que eu tô fora, né? Como que será que eu tô demodé? Será que eu tô fora de moda? Será que eu sei falar? Será que eu sei fazer isso? Será que isso é para mim também, né? Será que isso é para mim?
Mas, Lúcia, aí eu quero entrar num ponto que é o seguinte, principalmente olhando o médico, né? O médico, por definição, ele cuida do paciente. E a missão do médico é cuidar, né? Nem sempre é curar, porque ele não vai estar limitado, mas a missão dele é cuidar. Cuidar é garantir que o melhor seja entregue e que o paciente vá entender o que ele precisa para ele engajar naquele ato de cuidar. Porque não é só um ato do médico ou do profissional de saúde, é um ato que depende dos dois, né? Depende dessa relação muito bem feita. E na década de 80, novamente citando a minha mãe aqui, que minha mãezinha, Candinha Tomé, tá lá em Piuí, Minas Gerais. Linda. Mas a minha mãezinha me levava para um médico em Belo Horizonte, porque eu nasci na cidade interior, Piuí, e eu ia passar no médico em Belo Horizonte, na capital. Isso na década de 80, na década de 90. E quando eu comecei a me entender por gente, a expressar, a comunicar, chegava para minha mãe e falava assim: mãe, mas esse médico, ele não pega na minha mão, ele não olha no meu olho, ele não conversa comigo. Eu lembro de falar isso para minha mãe. E a minha mãe falava assim: meu filho, fica tranquilo que ele é o melhor, ele é o papa dessa especialidade. Eu usava essa expressão, ele é o papa dessa especialidade. E eu lembro de olhar que a parede estava cheia de currículos, de diplomas. Hoje em dia, Lucilena, eu creio que é um pouco diferente. Talvez as mães de hoje em dia, e eu tenho uma esposa, né, eu sou pai de 3, então a minha esposa, não adianta eu falar para ela, esse é o papa da pediatria. Se ela chegar lá e esse médico não envolvê-la, não convencê-la, ela não vai aderir ao tratamento. E isso que é o ponto. Se eu não tenho adesão ao tratamento, só a técnica não basta, porque eu não estou praticando em toda a minha proficiência o ato de cuidar. Queria que você discorresse sobre esse cenário. Nossa, então, você tocou em vários pontos. Então, vamos começar pela comunicação. Comunicação, se ele vai ter um perfil no Instagram, se ele vai gravar um podcast como este, o médico, é o final da linha, eu diria, né? O começo está no consultório. E aí a gente tem toda uma questão de formação médica. O médico não é um profissional formado para comunicar. E diria até mais, para ter uma comunicação empática, inclusive. Então, tem toda uma história de traduzir o seu conhecimento. Desculpa até voltar para o começo do nosso bate-papo, quando eu falei dos primórdios ali da minha carreira. Eu lembro que os médicos, gente, eu falava assim, eu perguntei, eu não vou dar o nome porque eu não quero confusão, mas tinha um famoso médico na Universidade de São Paulo que eu fui entrevistar, e ele fez 2 coisas. Eu espero que ele assista e se reconheça. Ele colocou um cronômetro e falou assim: você tem 5 minutos para essa entrevista, porque eu tenho uma sala cheia de pacientes e comunicar dar entrevista não é a minha prioridade. Isso foi a primeira coisa. A segunda coisa foi quando eu perguntei para ele a função de uma determinada célula. Ele olhou para mim e falou 2 coisas. Primeiro, por que você quer saber? Por que interessa ao público leigo saber isso? Deixa para nós, médicos. Ele falou isso. E segunda coisa, se você realmente quiser, você tem livros de medicina aí para pesquisar. Então, tinha se me permite, até uma arrogância. O conhecimento era médico. Se confundia o ato médico, que existe e que é bom que exista, com a possibilidade de explicar a uma pessoa o que ela tem, o que vai ser feito e por que ela precisa se comportar e contribuir ativamente para o seu tratamento. Existia até um certo orgulho do curar, como você disse. O médico queria curar, controlar, essa coisa também o crescimento das doenças, ditas doenças crônicas do estilo de vida, também fez com que as pessoas olhassem, olha, eu nem sempre eu curo, muitas vezes eu controlo. Né? E acho que isso foi evoluindo, graças a Deus, mas ainda falta. Se a gente pega na área da saúde outros profissionais, você falou que
você dá aulas, eu também dei aulas aí em pós-graduação para enfermagem em comunicação, e a enfermeira por natureza, os doutores me desculpem, mas a enfermeira por natureza é uma profissional que tem que ser uma comunicadora de marca maior, porque ela vai comunicar com o paciente, ela vai ouvir a família do paciente, ela vai relatar para o médico o que ela ouviu, ela vai contar para a nutricionista que aquela refeição a pessoa está se recusando a comer. Ela é a pessoa, tanto é que hoje em dia existe a enfermeira navegadora, ninguém mais apropriado para exercer essa função. Perfeito. Então, hoje o médico está aprendendo a se comunicar, nem que seja na marra, porque se torna cada vez mais evidente também, você falou do paciente, mas se torna cada vez mais evidente a importância das equipes multidisciplinares ou transdisciplinares, então ele precisa comunicar com os pares. Então, essa habilidade de comunicação está sendo muito exigida. E o que eu não sei, Lourenço, e aí você me diga, é se a formação médica está acompanhando essa grande transformação, muito antes da gente falar da comunicação na mídia, mas a comunicação com o paciente e a comunicação com outros personagens do universo do tratamento. Com certeza, eu creio que o tema é negligenciado nas escolas médicas, na profissão médica. Existe, e essa negligência, ela vem por uma ignorância, fruto de uma soberba ou desse orgulho de que quem é o detentor do conhecimento, ele tem que apenas passar o ato. E a pessoa que recebe, ela não tem que entender profundamente, né? O que você trouxe no seu exemplo do professor da USP, né? Então, eu tive a sorte, ou talvez porque eu gosto de me comunicar, mas eu lembro que ao longo da minha faculdade, uma coisa que eu nunca me esqueci, um dos meus professores disse, quando eu estava apresentando um trabalho em slides, ele disse: o médico, ele precisa ser um bom comunicador, porque ele sempre vai ser convidado para emitir uma opinião. Quer queira ou quer não queira, quer queira ele ou não. Até com outros médicos, né, nos congressos e tudo mais, uma aula bem dada, um bom comunicador passa por isso. A gente está falando de comunicação o tempo inteiro. A gente não faz comunicação só quando grava um podcast como este. A gente faz comunicação muito antes. Nós tivemos uma boa comunicação naquele evento que você citou, e a ponto de você me convidar. Então, comunicação passa por tudo. Você acorda se comunicando, de alguma maneira. Exatamente. E aí, entrando assim um pouco mais na prática, assim, né? Sendo um pouco mais prático, eu acredito que falte, Lucilena, um ato de intencionalidade. O ato de comunicar, ele carece treinamento, ele carece estudo, ele tem que ser lapidado, ele tem que ser trabalhado. E quando eu estou falando, não é simplesmente vou treinar minha voz para ter uma impostação vocal. Não. A comunicação, ela é muito mais do que você proferir as palavras, mas a intencionalidade da comunicação, ela tem que ser trabalhada. Como que você vê isso? Eu concordo com você plenamente. Quando eu falei que a gente se comunica o tempo todo, é porque primeiro você tem essa consciência da importância. Por que eu vou dedicar um tempo meu, que já é tão corrido, entre atendimentos, estudos, conferências, aulas, para mergulhar na comunicação? Então, você tem que ter essa consciência em primeiro lugar. Mas você precisa treinar o tempo todo. E é um treinamento pesado. É um treinamento. Não pense que você se transforma em um grande comunicador da noite para o dia. Nem quem trabalha com comunicação, como eu, se transforma num bom comunicador. Eu acho que eu sou uma comunicadora razoável, da noite para o dia. Isso é um trabalho de lapidação que passa por muitas coisas e não passa só pela impostação de voz, como você falou, né? Se a gente for até pensar antes da impostação... Aí você vai ficar bravo comigo, Lourenço. Pode falar. Não, vocês todos vão ficar. Quem está assistindo vai ficar bravo, você vai ficar bravo. Mas eu preciso falar. Passa por uma coisa até muito básica antes da impostação de voz, que é a própria
língua, né? A língua portuguesa, que da formação também, e do mundo como está hoje, cada vez mais especializado, os meninos fazem tudo, vão treinando para fazer Eu tenho uma filha que estuda medicina, ficou lá anos estudando para fazer medicina, biologia, né? Aí você passa e você esquece que tem esse conhecimento básico da nossa língua, né? Que é muito rica. Então, se a gente pensar a linguagem médica, quando o médico escreve, se ele for fazer um post, é uma coisa que ele precisa trabalhar o português. Mas eu sempre dou um exemplo que é muito mais raso do que tudo isso, e como o nosso tempo é muito curtinho, vou dar esse exemplo raso, se você me permite. Que é assim, eu convido os doutores a pegar aquilo que os senhores trabalham, né? Vocês trabalham ali, tratando a intimidade dessa conversinha boa. Pega um assunto que você trabalha. Então, eu sou médico de artrose. Eu trato artrose. Uhum. Experimenta contar essa história para... Não vou nem falar Dona Candinha, que Dona Candinha, pelo jeito, é esperta. É esperta. Né? Mas pega uma tia, senta no sofá. Você sabe que eu brinco com isso, mas eu levo essa brincadeira muito a sério. Eu imagino o meu leitor, ou o meu espectador, ou o meu ouvinte, e se eu fosse médico, eu imaginaria o meu paciente como a minha tia no sofá. Se eu conto essa história, se eu explico o que é uma artrose e ela não entendeu, ou se no meio do assunto ela vai discutir a novela ou o Big Brother porque ela se entediou, alguma coisa está errada. Então, esse exercício comece com uma coisa miúda. O que você trata, você sabe explicar o que você trata de uma maneira que seja clara para qualquer um e, mais do que clara, cativante. É um exercício que a pessoa pode fazer sozinha, no seu quarto. Ninguém está ouvindo. Faça esse exercício, desenhe, explique, né? Porque a primeira coisa que você tem que explicar é o que a pessoa tem. E depois, como é que você convence a importância para essa pessoa se tratar? É um exercício miúdo. E a partir desse exercício miúdo, vai vendo que se na hora que você comunica no consultório, ou que você explica um procedimento para um par, ou se na hora que você vai dar aula sobre o seu achado da sua pesquisa, o que muda, se você está conseguindo fazer isso. É perfeito. E eu sou... totalmente concordo, eu não vou ficar bravo. Eu acho que a língua portuguesa, ela tem que ser trabalhada, né? O vernáculo, a escolha das palavras é muito importante. Guimarães Rosa dizia que não existe sinônimo perfeito, né? Não. Porque se fosse perfeito, não precisaria de duas palavras, né? E isso é fantástico, porque você tem que treinar a escolher a palavra correta para transmitir o seu pensamento e ser assertivo, acertar o alvo, não ser prolixo ou não ser curto. Você citou um médico, por sinal, Por né, sinal. Guimarães? Que tem se a gente reparar como ele usa expressões regionais que têm a ver com saúde em toda a sua obra, é incrível. Convide alguém para falar de Guimarães Rosa, que um dia que eu vou ser a primeira a ouvir. Tem alguém para indicar? Me indique. Olha, eu Depois você vou pensa. perguntar para a família dele, que por acaso eu conheço. Tá, se alguém Mas conhecer aí, me mandam, que eu você sou sabe fã. que ele tem 2 netas médicas de primeira categoria. Uma delas conduziu estudos incríveis na época da Covid. Conheço a família, a gente Vou pode conversar aprofundar nisso sobre depois, isso depois. vamos falar. Mas o que eu acho interessante quando eu falei da língua portuguesa é que os médicos, não só médico, engenheiro, né? Quando a gente vem num país como o nosso, a gente tem uma coisa assim, eu vou usar uma expressão francesa para vocês perceberem o que eu quero dizer, porque é bem snob, tá? E é isso que a gente faz com as palavras em língua portuguesa. Rempli de soi-même, adoro, nariz em pé, cheio de si. Então a gente fica usando termos difíceis porque a gente acha que falar difícil, embolar a língua, inverter o lugar do adjetivo, a gente comete os médicos, eu leio os textos médicos no Brasil e eles usam muitos anglicismos no sentido de inverter, colocar o adjetivo à frente e fica tudo meio formal. Então, além da questão de escrever corretamente, a forma que não é só explicar o que é
Uma artrose. Uma artrose. Ou não é só usar um termo médico complicado, o nome de um vírus pelo nome científico, ou explicar o que é a proteína S, né? Ou pode ir mais, uma IL-6, interleucina 6, o paciente vai fazer, meu Deus, o que é isso? Levanta a mãozinha, porque interleucina 6, não é só disso que a gente está falando, usar termos complicados e falar de um jeito embolado com os termos complicados. A gente está falando de pensar, voltamos à estaca zero da nossa conversa. Para quem você está falando? Que você falou das tendências, né? Então, você citou Guimarães, eu vou tentar emendar tudo aqui, não sei se eu vou conseguir. Quando você vai falar com o seu paciente, é muito diferente você falar com o seu paciente no consultório, que de repente tem uma questão, às vezes, não só de acesso à educação, mas está num caldo cultural de uma região, ou vai falar com aquele senhorzinho que você está atendendo, que veio teve menos oportunidade de estudo, veio de Piuí tem gente finésima também, né? Não que o senhorzinho não seja fino, não, mas uma pessoa sim, mais humilde que vai descrever aquela dor, aquela sensação que ele está sentindo, usar expressões que, de repente, gente, desculpa, eu dei uma engasgada boa, então a voz agora está um pouco fanha. Expressões regionais. Você tem que entender o que essa pessoa está falando e você tem que explicar para ela de um jeito que ela entenda. E sem ela entender, como você bem disse, ela não vai seguir o tratamento corretamente. Para você, isso é um fracasso, né? Pessoalmente. E para a saúde pública e mesmo para a saúde privada, é um desastre. Porque a saúde não está dando conta, minha gente. A saúde não está dando conta. A gente fica falando do fantástico tratamento novo, terapia-alvo. E a gente não consegue ensinar a pessoa a prevenção de um câncer. Ou a importância de fazer exames de rastreamento. A importância de tomar uma vacina. A gente não está conseguindo o básico. Ou de se alimentar direito, de evitar ultraprocessados, de fazer atividade física. A gente não está conseguindo convencer do básico e fica falando da terapia-alvo. Isso é muito interessante porque a saúde vai quebrar. Eu sinto dizer, a saúde vai quebrar, porque vai chegar o dia que todo mundo vai precisar da terapia-alvo. Não vai ter moedas para todo mundo, nem na rede pública, nem na rede privada. Então, essa comunicação que faz a pessoa se cuidar e que transforma, ao contrário do que imaginava aquele velho professor, o paciente em agente, é muito vitoriosa. Faz o médico ter o caso de sucesso de que ele tanto precisa e faz o paciente ter a saúde de que ele tanto precisa, que não é, como a própria OMS diz, a ausência de enfermidade, mas é você viver bem com aquilo que você tem. E Lúcia, a comunicação, ela é muito mais ampla, né, do que a escrita ou a fala, né? E uma vez, isso me vem sempre à cabeça, um colega médico, eu falei, cara, mas você mudou sua forma de se vestir, você está se vestindo muito bem. E ele me disse, eu me visto bem não para ser visto, mas para ser ouvido, para atrair a atenção do meu interlocutor. E eu quero emendar isso com uma tecnologia atual, que é a inteligência artificial generativa, o ChatGPT, né, que ela é pródiga em nos mostrar a evolução desta escrita, a evolução, talvez, de dados de informação. Mas, refletindo aqui nessa nossa conversa, quando a gente pega a comunicação, você vê que está muito longe de uma inteligência artificial conferir uma capacidade excelente de comunicação para o homem, ou até mesmo para uma máquina. Porque ela é muito mais do que palavras, ela é muito mais do que um texto ou de vernáculos. O que você acha? Concordo, mais uma vez. Eu vou descer alguns degraus aqui e não vou mudar de assunto não, tá, Lourenço? É só para construir um raciocínio.
Saiu um estudo, eu até escrevi sobre ele na época da pandemia, sobre a comunicação por telas. A gente nem está falando de chat GPT. E esse estudo que também tem, eu não lembro das outras instituições, eu peço desculpa, apesar de ter feito matéria sobre ele e ter entrevistado pessoas aqui no Brasil que trabalhavam também com neurociências, mas ele mostrava, tinha um MIT envolvido, isso eu me lembro bem, mostrava a questão do olhar e como era no final, por que as pessoas se cansavam de tanta reunião, videoconferência, live, Zoom, o diabo, né? Porque, entre outros motivos, você perde a capacidade de captar microexpressões que contam muito na comunicação. Você perde essa capacidade, sem contar a modulação de voz, que pode chegar diferente, a questão do, às vezes, descompasso entre som e áudio. Não estou nem entrando nesse mérito. Vamos pegar nas microexpressões. E isso, para o cérebro humano, que evoluiu, e não humano, isso aí vai desde os primórdios dos animais, o que a gente chama de instinto, muitas vezes é uma tremenda capacidade de perceber na natureza quando o outro mostrou as garras ou vai dar o salto. É isso que faz a gazela sair correndo, né, da onça. Então, essa capacidade de traduzir sinais que um chat GPT ainda não tem e que dificilmente vai colocar um chip na sua cabeça que faça você ter essa capacidade de se expressar como você quer e de perceber o que o mundo está lhe comunicando naquele instante. Aí você entra no chat GPT. Nunca ele vai pegando como exemplo, porque ele não é a única novidade que vem por aí. Mas ele nunca vai transformar uma pessoa, no momento, pelo menos atual, né? A gente não sabe o dia de amanhã, num bom comunicador, porque vamos imaginar aquele médico da artrose, peguei artrose para Cristo. Vamos imaginar, ele vai lá e ele fala tudo das informações técnicas, assim, me ajuda aí a construir um texto, um discurso. O chat GPT vai fazer isso bonitinho. Mas ele não vai ter a microexpressão, ele não vai ter a legitimidade no tom de voz, ele não vai ter a desenvoltura. Se alguém fizer uma pergunta, ele vai ser principalmente isso, pega em calça curta. Agora, a gente precisa refletir também, além dessa questão de comunicação, desse admirável mundo novo, em que a inteligência artificial está colaborando com a comunicação. Não vou dizer que ela seja uma coisa ruim, acho que vem muita coisa boa por aí. Inclusive para ajudar a informar essa população que todos nós juntos, comunicadores, jornalistas incluídos, né, médicos, pesquisadores, cientistas de ciência básica mesmo, que vai lá contar o que ele está fazendo com o ratinho. Se nós unirmos forças, eu ouso dizer que seremos insuficientes para a quantidade de informação que as pessoas precisam ter sobre saúde e autocuidado. Mas tem uma outra questão que eu jogo para você e para vocês, que eu acho muito interessante, que é assim, até que ponto pode construir falsos ídolos, né? Se discutiu muito a questão de trabalhos científicos que usam o chat GPT, e eu já estou indo para uma outra camada, que é a da comunicação. Então, a dona Candinha vai lá, porque as donas Candinhas atuais, elas procuram também os seus médicos, elas encontram médicos em Instagram, YouTube e por aí afora. Elas encontram os médicos comunicadores e falam assim, ele fala sobre aquele assim, nossa, tem um grande especialista, olha, eu vou te mostrar uma página do cara que fala sobre artrose. Então, você está com, olha, ele fala, ele explica, ele conta, ele grava vídeos, ele é super legal. O cara se comunica super bem, mas o cara, de repente, ele nem estudou muito artrose, ele pegou a veia da artrose porque está na moda. A artrose não está na moda, né, gente? Mas vamos pegar endometriose, obesidade, então depressão. Então a pessoa faz um texto bacana, um vídeo de um pezinho na autoajuda e de repente não tem o conhecimento de uma farmacologia pesada que é muito difícil de acertar, que cá entre nós é mais comum e mais frequente, os médicos sabem, foram os médicos que me ensinaram a errar, porque você tem uma porcentagem relativamente pequena de pacientes que você acerta
no antidepressivo que vai agir naquela pessoa. Esse tema da saúde mental, eu acho que, aliás, vai pegar muito nos próximos anos, está pegando já, por demanda, né? Então, você tem ali uma situação em que o especialista aqui, não estou dizendo nem que venda picaretagem, não estou dizendo que ele está vendendo chazinho de maracujá para curar qualquer coisa. Né? Chazinho de maracujá é ótimo, mas não cura a depressão, não resolve a insônia, né? Tem que fazer uma boa polissonografia. Então, assim, esse cara que até estudou, pode ter estudado uma faculdade de boa cepa, pode ter uma boa formação, mas ele não é o especialista naquele assunto, ele se torna um bom comunicador naquele assunto e ele passa a ser reconhecido nesse mundo líquido como um especialista naquele assunto. Por ser um bom comunicador. Esse também é um tema para um outro podcast, porque nem todo bom comunicador é um bom profissional. Né? Mas um bom profissional precisa desenvolver uma boa comunicação. Sem dúvida. E às vezes também tem os tons de cinza. Nem todo comunicador, é uma questão ética que vocês vão ter que resolver. É um bom para comunicar, um mau profissional. Pode ser um bom profissional, um bom comunicador, mas não o melhor cara para falar daquele assunto. Aquela velha ética, e desse ponto acho que algumas coisas, alguns comportamentos clássicos, vamos chamar assim, dos médicos, eles têm que se manter, né? Que você encaminha o seu caso para o colega. E no mundo da comunicação, ninguém encaminha para ninguém. Todo mundo quer o like, todo mundo quer ser a celebridade, todo mundo quer virar Drauzio Varela. Se perguntar aí eu tenho certeza que, embora não confessem, se eu perguntar para 10 médicos, você gostaria de ser o Drauzio Varela? Porque os 5 minutos que o Drauzio tem muitos minutos, né? Tem anos de fama, mas aqueles minutos de fama são tentadores. E aí a gente entra, que a comunicação, isso é outro tema, também tem muito isso. A comunicação, ela mexe com vaidade. E no mundo atual nem se fala, mas sempre mexeu. Você sabe que eu lembro, Lorenzo, quando eu estava na Editora Abril, era um prédio, assim... imponente, tinha um terraço. E eu convidava os meus médicos, as minhas fontes e mais as pessoas do setor, da indústria farmacêutica, dos hospitais, para almoçar comigo. Era o meu horário de encontro de relacionamento, era um almoço ali, naquele terraço. As pessoas entravam fascinadas naquele prédio da Abril com aquelas fotos de revista. Aí naquele restaurante, também tinha na mesa ao lado o diretor da Playboy. Eu peguei um exemplo que é terrível, mas almoçando com a pessoa que saiu na capa anterior, mas tinha o arquiteto famoso almoçando com a pessoa de Casa Cláudia. E a pessoa se sentia, aquele médico que eu convidei para ouvir sobre fígado, eu queria, ou a pessoa da indústria que eu queria saber sobre o novo medicamento, sobre a alergia, ela se sentia celebridade da entrada à sobremesa. E às vezes eu ficava fascinada com aquilo, eu ficava... E eu, como uma boa, eu acho que ainda sou uma boa e sempre fui uma boa observadora, eu falava assim, meu Deus do céu, a pessoa perde, ela entra num transe. Eu estou trazendo uma situação muito... caricatural quase, mas embora eu não esteja exagerando em nada, mas isso vale para a comunicação. Eu vejo a pessoa que dá ali uma entrevista, o médico que dá uma entrevista no Fantástico, o peito cheio porque saiu da Globo, ou até para minha coluna no UOL, eles compartilham, eu agradeço, eu fico muito lisonjeada, mas tem a vaidade. A comunicação, o sonho de virar a celebridade ou de aparecer numa entrevista que o seu colega não apareceu, isso existe, é da vaidade, é do ser humano. Sai bem na foto. Eu tenho... Os senhores sabem que eu estou falando a verdade. Eu tenho médicos que às vezes eu pego a foto e ele pede para trocar, porque ele quer uns 5 anos mais novo. Então, mexe com vaidade. Comunicação mexe com vaidade. Então, a gente precisa voltar. E aí, o que você falou, Lourenço, você falou da intencionalidade. Intencionalidade para saber o que você quer com a comunicação, para você saber o que você precisa treinar e dedicar tempo para desenvolver essa comunicação, e intencionalidade, sobretudo, na minha modesta opinião, para você não perder
aquilo que é o seu verdadeiro propósito, que é o cuidar, como você falou. Porque se você lembra que você tem que cuidar, é claro que todo mundo quer sair bonito na foto e todo mundo gosta de conhecer o jogador de futebol que está na mesa ao lado. Mas você não vai esquecer, olha, estou aqui, que bacana que tem tudo isso aqui do lado, e que bacana que tem coquetel, e que bacana que tem vinho, e que bacana que eu estou fazendo esse trabalho. Mas o meu pra quê é cuidar. Isso eu acho que é o segredo do Drauzio. O Drauzio sai no Fantástico, mas o Drauzio vai falar com o mesmo brilho, o mesmo carinho. Eu tenho muito carinho pelo Drauzio, então pode não ser uma unanimidade, mas já que ele foi citado, acho que como comunicador ele tem essa capacidade de falar sem esquecer. Eu acho que se o Drauzio grava para o Fantástico, ou se ele participa ali de uma conversa para a qual ele foi convidado e um vídeo, ou se ele vai fazer uma conversa com estudantes de medicina, como ele fez com uma classe da minha filha outro dia, ele faz com essa mesma dedicação. Perfeito. Porque é o para quê que o médico não pode perder. É o propósito, né? Propósito. É o senso de para que eu tô aqui, o que eu tô fazendo, e indicar quando não é o caso dele. Não falar daquilo, não é que não falar tanto, não dedicar tanto tempo de comunicação, em qualquer que seja a plataforma, para aquilo que ele não é o core dele, aquilo que ele sabe mais cuidar. Convidar colegas, isso é tão bonito e tão bacana. Dividir o palco, né? Dividir o palco, convidar colegas para um podcast, para o vídeo, que se a gente voltar, desculpa falar muito do Drauzio, você que citou como exemplo, e eu também citei no começo por ter a ver com o início da minha carreira, ele faz muito isso de convidar colegas, o Calil aí está se comunicando e também faz isso o tempo todo, de entrevistar colegas, muitos médicos estão fazendo isso. E isso é importante também, você dividir o palco e chamar as pessoas que podem dar orientação sobre aquilo que você não domina muito bem. Perfeito, perfeito. Sensacional, Lúcia. Esse papo daria tempo para a gente ficar aqui muito mais. Adorei. Eu acho que é muito relevante a comunicação. Ela precisa ser intencional. O bom profissional precisa desenvolver comunicação. Muitas das vezes, pelo menos na medicina, isso não está sendo ensinado nas faculdades. Você vai ter que buscar isso por si só. É muito mais do que um chat GPT. Aliás, eu acho que o chat GPT é sim uma ferramenta importante para ajudar, mas a gente, quando eu cito o chat GPT e a gente estuda, como a gente fez aqui sobre a comunicação, fica cada vez mais claro o quão difícil é substituir o ser humano e como a pessoa vai precisar desenvolver habilidades que têm a ver com o ser humano, não com a máquina. Posso, Lourenço, tomar liberdade, Sim. já que você falou? Um outro exercício que eu vou sugerir para vocês, além de contar para a tia ou para o filho adolescente, tem que pegar uma pessoa bem, bem difícil de cativar, para contar o que você está fazendo, para contar o seu novo tratamento, para contar a importância de escovar os dentes, sei lá, qualquer coisa. Pega a pessoa mais difícil de captar a atenção e tenta cativá-la no sofá por 5 minutos. E o segundo exercício tem a ver com o chat GPT. Escreva ou fale, grave no celular sobre um assunto da sua prática, e aí peça para o chat GPT fazer e faça uma Não vale fazer já cola, não é colar na prova. O chat GPT usado a cru é como colar na prova, você não vai desenvolver esse conhecimento. Faça o seu e compare o resultado com o dele, veja o que você pode pegar para si, o que você está mais distante de fazer uma comunicação. Eu acho que esse é um exercício também muito interessante. Perfeito, eu tenho feito essa proposta para as pessoas. Muito obrigado pela sua presença, parabéns pelo seu trabalho, uma honra receber você foi minha, conversar com o filho de Dona Candinha, doutor Lourenço. Um beijo para Dona Candinha, Tomé. Um beijo para Dona Candinha, pro Taquim Tomé, que é o marido da Dona Candinha, meu pai. E às vezes ele vai lá na Alexa e fala assim: toque o podcast Saúde Digital. Ai, e aí delícia. A Alexa toca e ele fica sabendo tudo que eu estou acontecendo aqui em São Paulo. Esse é outro assunto, hein? Porque eu acho que daqui a pouco as pessoas vão falar assim: eu estou com uma dor no canto do olho esquerdo. Alexa, o que eu tenho? Daqui a pouco chegaremos nesse ponto. É isso aí. Muito obrigado. Muito obrigada. E até a próxima, viu? Se Deus quiser. Pessoal, obrigado pela sua atenção. Você sabe que eu sempre peço, ajuda o podcast a ser melhor distribuído. Dá like,
assina o canal no YouTube, estrelinhas, avalie o episódio no Spotify ou nas plataformas que propagam o podcast, onde você escuta, e manda mensagem no LinkedIn, no Instagram, @Lorenzo Tomé, do próximo tema, de quem você gostaria que a gente trouxesse aqui. Obrigado pela sua atenção e até a semana que vem.